Olá, pessoa construída no amor e na gratidão. Eu sou a Mari, seja bem-vindo, bem-vinda a esse canal, se é a sua primeira vez por aqui. Bom, eu gostaria de pedir para você se inscrever, para você deixar um joinha para mim, deixar o seu comentário, a sua sugestão. Aqui nesse canal a gente fala de ativação de arquétipos, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tá bom? E para você que deseja se aprofundar e crescer tanto no campo pessoal quanto no campo profissional, eu recomendo o meu treinamento Viver no Fluxo dos Arquétipos, que o link está aqui embaixo. Hoje eu trouxe para vocês um arquétipo que eu utilizei e como eu já falei aqui com vocês, gente, os arquétipos que eu utilizo e eu considero assim, eu sou uma mulher. Nos últimos tempos eu descobri, né, que eu tenho mais energia masculina do que feminina. Então eu tenho feito ativação de arquétipos mais emocionais, embora eu me dê melhor com arquétipos mais racionais, né? Porque quem tem uma mente mais masculina se dá melhor com arquétipos masculinos e arquétipos fortes, né? Porém, eu não sou um homem, eu sou uma mulher e eu preciso entrar em contato com as minhas emoções, com as profundezas das minhas emoções e, claro, tomar as rédeas do meu emocional, né? Porque ter mais energia masculina do que feminina é um desequilíbrio, né? E faz com que a gente acabe, em alguns momentos, expressando esse desequilíbrio. E hoje eu vim falar dele, que inclusive ainda está comigo ativado. Eu ativei, já venho ativando ele há algum tempo e ainda está comigo no protetor de tela do meu celular. Um arquétipo que eu nunca imaginei ativar na minha vida, né? Mas esse processo de ativação de arquétipos, a gente vai fazendo o quê? A gente vai se conhecendo, a gente vai se descobrindo camada por camada e vai começando a utilizar aquilo que poderá dar melhores resultados, né? Então, com esse déficit de emoções que eu tenho, né? Só 9% de água que eu tenho no meu emocional, mais é racionalidade, 70% da minha energia masculina, eu ativei o arquétipo de Poseidon. Embora o arquétipo de Poseidon, ele seja um arquétipo de energia emocional masculina, ele também é ideal para você que tem muita energia, você mulher, é ideal para os homens também, mas para você mulher que assim como eu tem muita energia masculina. Por quê? Porque ele vai fazer com que você entre em contato com as profundezas das suas emoções e tomar as rédeas do seu emocional, né? Porque muitas vezes quem é muito racional, quem tem muita energia masculina, acaba não sentindo. E aquilo que eu não sinto vai para onde? Para a sombra, vai ser guardado. E assim, não só vai ser guardado, como vai ficar esperando uma oportunidade para ser trabalhado, né? Então, o arquétipo de Poseidon, ele é bacana porque ele te ajuda a entrar em contato com as profundezas do seu ser, a não ter medo das emoções, sabe? A não ter medo de ser uma pessoa mais vulnerável, a não ter medo do não, porque quem tem muita energia masculina é muito controlador, e aquele que é muito controlador, aquela que é muito controladora, ela quer sempre ter certeza do resultado que terá antes de tentar, né? Você aí que tá do outro lado sabe que é assim que a banda toca, é assim que funciona, né? A gente não costuma se arriscar, principalmente no campo das emoções, né? Porque ali não é muito bacana, é um campo desconhecido. Então, o arquétipo de Poseidon, ele traz para nós essa coragem absurda de começar a viver o nosso emocional, de começar a nos arriscar e a ter criatividade emocional.
Como já falei com vocês, aqui já tem um vídeo do Rei de Copas, né, que me trouxe essa criatividade emocional, me colocou em contato com esse conteúdo emocional que eu não estava acostumada, né, vou fazer 43 anos, eu nunca tinha entrado em contato com tantas emoções, porém, todas essas emoções, elas estavam dentro de mim, aguardando a oportunidade para serem, para que eu pudesse entrar em contato com ela, tá? Então, assim, muitas vezes, principalmente nessa vida que a gente tem, onde a gente trabalha, tem uma vida muito corrida e faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente evita entrar em contato com emoções, principalmente emoções como a raiva, o sentimento de vingança, né? A raiva e a vingança são sentimentos comuns às pessoas, são emoções comuns. E em algum momento, todos nós chegamos a entrar em contato com esse tipo de emoção. Em algum momento, a gente tem vontade sim de se vingar de alguém. Em algum momento, a gente tem raiva sim das pessoas. E a gente não precisa fingir que não sentiu ou evitar a todo custo não sentir, né? Pelo contrário, quando a gente traz o arquétipo de Poseidon, como ele tem muito essa conexão com a água, né? Ele é ali o senhor dos mares, com seu tridente, muito forte, muito corajoso, né? As imagens de Poseidon, ele é sempre ali um homem mais maduro, forte, com um corpo muito forte, né, corajoso, sempre transmitindo essa coragem, sempre transmitindo essa força. Então, essa força que Poseidon traz para nós, quando a gente ativa ele, é uma força emocional, é uma força no campo mental, é uma força no campo das emoções. A gente vai trabalhar nossas emoções com mais segurança, mais confiança, menos medo, né? A gente vai ter menos medo de se arriscar, né? Existe aquele ditado, quem não arrisca não petisca, né? Então, mulheres, principalmente como eu, que tem muita energia masculina, eu sempre fugi dos riscos, né, gente? Eu era uma pessoa que realmente eu não corria risco, principalmente quando esse risco envolvia pessoas, outras pessoas, né? Justamente por conta deste controle. Então, Poseidon, no seu lado luz, ele faz com que a gente se torne uma pessoa mais afetuosa, mais carinhosa, criativa. Ele faz com que a gente confie na nossa intuição. Ele deixa a nossa intuição mais aguçada. Ele deixa a nossa intuição mais presente, sabe? Ele é um arquétipo que faz com que a gente viva o momento presente, né? Ele faz com que a gente se conecte com o momento presente, né? Com que a gente esqueça o passado no seu lado luz e pare de pensar no que passou e comece. Porque o que faz com que a gente não se arrisque nas coisas, muitas vezes as vezes que a gente tentou lá atrás e não deu certo. Então, por guardar essa memória de que, né, lá atrás não funcionou, eu não vou fazer de novo. Por quê? Porque eu tô correndo o risco de não funcionar novamente. Então, o arquétipo de Poseidon, ele faz com que a gente não tema ser vulnerável, né? Nós somos mulheres e por sermos mulheres, já somos mais vulneráveis. Não só fisicamente, como emocionalmente. E isso é uma realidade. Faz parte da realidade do planeta Terra. No desafio Viver no Fluxo dos Arquétipos, você vai encontrar 3 aulas explicando passo a passo como é a energia do planeta Terra, né? Que não adianta a gente fugir da energia ou do arco de poder do arquétipo Terra, porque ele vai nos pegar em algum momento, né? Então, o arquétipo de Poseidon faz com que, quando você ativa Poseidon, você não fica com medo, sabe? Você fica corajosa, você fica assim, é isso que é? Ok, então eu vou viver. É isso que tem para viver? Então vou viver. Então você vai ali ficar mais corajosa,
não vai temer entrar em contato com emoções, por exemplo, que estão guardadas nas profundezas do seu ser, né? Então, eu, assim, como eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia masculina, então, assim, muitas emoções minhas, o inconsciente, ele guarda, assim, tão bem guardada, assim, sabe? Que parece que está num cofre, de tão bem guardada que estão, né? Então, mesmo assim, elas precisam ser vistas, elas precisam ser sentidas para serem ressignificadas e, claro, liberadas, né? Porque nem sempre essas emoções que a gente guarda como se estivesse guardando em um cofre são boas, tá? Muitas vezes são emoções ruins. E a gente sabe que as emoções ruins atraem mais do mesmo para nossa vida, tá bom? Então, Poseidon, no seu lado luz, olhando aqui a minha colinha, ele deixa você uma pessoa com mais empatia pelo outro, com mais misericórdia pelo outro. Por quê? Porque você entende que do mesmo jeito que você pode ser, como se diz, você pode ser ali de repente tomada por sentimentos ruins, como a raiva, a vingança, a tristeza, o desespero, o outro também pode, né? Então, esse reconhecimento de que todos somos humanos e o que nos faz humanos é justamente o nosso campo emocional, que faz com que a nossa humanidade seja cada vez mais sensível, né? Com que a gente consiga se importar com o outro, torna você mais misericordiosa, mais misericordioso, tá? E ter mais empatia com o outro, tá? E não ter medo de entrar em contato com as emoções, tá? Então, o arquétipo de Poseidon é para você que quer tomar as rédeas do controle emocional da sua vida. É para você que quer, porque tipo assim, para que eu tome as rédeas de alguma coisa, eu preciso reconhecer que essas coisas existem. E quando a gente não conhece o nosso emocional, as profundezas do nosso ser, a gente nem sabe o que tem lá. Às vezes a gente tem uma quantidade enorme de raiva guardada, uma quantidade enorme de ressentimento, uma dificuldade muito grande de esquecer ofensas do passado. Às vezes a gente fica remoendo coisas que já passaram, sabe? Porque elas estão guardadas, né? Que é justamente o que o lado sombra desse arquétipo traz, né? No aspecto sombra, é isso que acontece, né? Quando a gente traz o arquétipo de Poseidon e se por um acaso você sentir que está se conectando com o lado sombra do arquétipo, você vai ter uma baixa racionalidade, muito impulso, baixa autoestima, insegurança, uma reatividade muito grande, ou seja, uma pressa em reagir antes de pensar, né? E essa coisa da mágoa, de não conseguir esquecer as mágoas, não conseguir esquecer os ressentimentos, ficar remoendo, tá? Então, o lado sombra desse arquétipo faz com que você viva desta forma. E assim, um outro ponto que a sombra de Poseidon também ativa em nós é, assim, um desinteresse em amadurecer, um desinteresse em saber em como as coisas funcionam no mundo em que a gente vive. Muitas vezes a gente já está ali com 40, 50, 35, 30 anos e ainda não se aprofundou em saber como é que as coisas funcionam no mundo em que a gente vive, né? Então, isso é algo que pode acontecer caso você ative o arquétipo de Poseidon e acabe entrando em contato com as sombras dele, tá? Um outro ponto também com a sombra do arquétipo de Poseidon é a questão de você ser imprudente, como falei, ser reativa, apressado, ter pressa em reagir, agir sem pensar, né? Porque as nossas emoções, muitas vezes, é o que nos coloca em grandes ciladas. Não é verdade? Você há de concordar comigo que quando nós não temos as rédeas das nossas emoções, a gente acaba entrando em ciladas difíceis,
difíceis mesmo. A gente acaba entrando em briga, relacionamentos abusivos, relações ruins, trabalhos tóxicos, relações tóxicas. Então, o arquétipo de Poseidon, ativar o arquétipo de Poseidon, é um arquétipo que vai te ajudar a crescer no sentido de saber se relacionar. No mundo em que vivemos, é impossível a gente não se relacionar. A gente se relaciona no trabalho, se relaciona em casa, se relaciona amorosamente, se relaciona para você que é mãe e pai, né? Então, assim, as relações é algo diário, presente. Não dá pra gente ignorar o impacto que as relações têm sobre nós. Então, quando a gente traz esse arquétipo, é uma grande oportunidade da gente amadurecer emocionalmente e saber lidar com as emoções, né? Ser uma pessoa que sabe se relacionar muito bem, sem prejuízos, sem sofrer ali grandes prejuízos, tá? Um outro ponto da questão do arquétipo de Poseidon, da sombra dele, né? Como já falei com vocês, né? Eu recomendo muito, porque eu sou mentora, né? Eu faço mentoria para mulheres, principalmente para mulheres que têm problemas mais graves, situações mais desafiadoras, como situações de infância, dificuldade de se desconectar de relacionamentos abusivos, né, relacionamentos tóxicos, dificuldade de deixar um trabalho onde ela não se sente confortável. Então, assim, eu recomendo esse arquétipo, principalmente para você que está nesse meio, sabe? Para você que está nesse contexto de não saber, de se sentir com dificuldade nas suas relações. Principalmente se você, assim como eu, tiver mais energia masculina do que feminina. Porque, assim, como a gente vive um planeta de realidade, não adianta a gente, por mais que a gente viva na polaridade masculina, ainda somos mulheres. Ainda somos convidadas a viver o nosso feminino e a expressar o nosso feminino de uma maneira equilibrada, né? Então, Poseidon nos ajuda bastante. Eu estou com esse arquétipo ativado agora, então, assim, tá sendo muito bom para mim, porque eu tenho... sofri até uns processos de catarse desafiador, inclusive, né? Porque entrei em contato com algumas emoções que estavam guardadas, né? Como se estivesse em um cofre. Mas foi bom. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ressignificar e liberar. E o desafio Viver no Fluxo dos Arquétipos também é uma excelente ferramenta para você ressignificar o seu campo emocional e liberar tudo aquilo que você não deseja mais viver. O link tá aqui embaixo para você adquirir, tá bom? Me diz o que você achou de Poseidon, se você tem coragem de ativar. Olha só, vocês estão vendo como é que eu sou? Como eu sou tenho muita energia masculina, eu não tenho medo de arquétipos fortes. Pelo contrário, arquétipos fortes, principalmente os masculinos, me atraem bastante, né? Essa é uma característica também de uma mulher com energia muito masculina. A gente, quando tem uma energia muito masculina, maior, né? O que a gente é? Desensibilizada. Aquilo que é forte não nos assusta, não nos amedronta, não faz a gente correr, né? Pelo contrário, a gente corre do feminino, porque muitas vezes para expressar esse feminino a gente tem que sentar, a gente tem que olhar, a gente tem que analisar e a gente tem que parar. E quem tem muita energia masculina tem dificuldade em se manter quieta, em se manter parada, tá bom? Então, se você é essa pessoa, se você é essa mulher, faz um teste, faz uma experiência com o arquétipo de Poseidon, que você vai gostar. Eu vou pedir pro meu editor colocar a imagem de Poseidon que eu utilizo, né? O método que eu mais uso para ativação de arquétipo, você pode usar vários métodos, tá? Mas o que eu mais utilizo é o método da imagem, da visão,
né? Então, vou pedir pro meu editor colocar aqui na tela para você. E se você tiver interesse em baixar, em ter a imagem, me chama nas redes sociais, me segue no Instagram, Maribessa Mentorias, todos os dias de manhã eu estou por lá. E eu vou gostar muito da sua presença, né? Para que a gente possa conversar um pouco mais. O vídeo de hoje era esse. Gratidão e até a próxima!